Olá para todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Os atores de faroeste sempre estiveram na memória daqueles que os assistiram em seus filmes de sucessos. Alguns deles já eram veteranos de Hollywood que estavam no faroeste em busca de novos desafios em suas carreiras. Já outros eram estrelas do próprio gênero cinematográfico, e mesmo com todo o sucesso que esse tipo de filme teve, alguns deles infelizmente tiveram finais trágicos, abalando toda a indústria e deixando saudades em seus fãs. Peter Lee Lawrence parecia destinado a se tornar uma das grandes estrelas do cinema europeu. No entanto, seu caminho foi tragicamente interrompido de forma precoce. Sua entrada no cinema foi modesta, com pequenas participações, mas foi no gênero spaghetti western que encontrou seu verdadeiro espaço. Ele estreou de forma marcante em O Dia da Ira, onde dividiu a cena com grandes nomes como Lee Van Cleef e Juliano Gemma, ainda que em uma aparição breve já chamou atenção. A partir de então, estrelou uma sequência de filmes no papel do pistoleiro solitário, melancólico e justo. Tornou-se presença constante em títulos como Fúria em Ação, Um Coach para os Condenados, Arriba Muchachos, entre outros. Seu sucesso foi particularmente grande na Itália, na Espanha e na Alemanha. No final de 1973, quando ainda estava em plena atividade profissional e com apenas 29 anos, Peter começou a apresentar sintomas que inicialmente pareciam apenas sinais de exaustão, dores de cabeça frequentes, fadiga incomum, dificuldade de concentração. Ele ainda tentou manter sua rotina, achando que seria algo passageiro, mas os sintomas se intensificaram. Submetido a exames neurológicos, recebeu um diagnóstico devastador: glioblastoma multiforme, um dos tipos mais agressivos de tumor cerebral, maligno. Peter passou por intervenções médicas, mas já era tarde. O tumor havia se espalhado e pressionava áreas críticas do cérebro. Peter passou seus últimos meses em Roma, cercado por poucos amigos e familiares. Em 20 de abril de 1974, apenas 2 meses após completar 30 anos, ele faleceu em um hospital romano. A morte de Peter Lee Lawrence foi recebida com tristeza no meio cinematográfico europeu. Muitos colegas não sabiam da gravidade de sua doença e foram pegos de surpresa. Sua morte interrompeu uma carreira promissora. A morte de Steve McQueen, um dos maiores ícones do cinema norte-americano dos anos 60 e 70, é uma história marcada por luta, dor, esperança e controvérsia. Nos anos 60 e 70, McQueen estrelou clássicos como 7 Homens e um Destino, Fugindo do Inferno, Crown, O Magnífico, Bullitt e Papillon. Ele era mais que um ator. Era um símbolo de uma época. Um homem que fazia suas próprias cenas de risco, apaixonado por carros, motos e corridas, com uma presença cinematográfica inconfundível. No final da década de 1970, após uma bateria de exames, veio o diagnóstico que chocaria o mundo: mesotelioma pleural, um câncer raro, geralmente associado à exposição ao amianto. O ator provavelmente teve contato com amianto durante sua passagem pelos fuzileiros navais, ou possivelmente através de roupas resistentes ao calor que usava em suas corridas automobilísticas. No final de 1980, Steve McQueen decidiu se submeter a uma cirurgia extremamente arriscada no México para remover um tumor de quase 2 quilos localizado no abdômen. Nenhum hospital nos Estados Unidos havia aprovado o procedimento, considerando seu estado de saúde muito frágil. Ainda assim, ele insistiu. A operação foi realizada, mas seu corpo não resistiu. Steve McQueen morreu de insuficiência cardíaca. Tinha apenas 50 anos de idade. A morte de Steve McQueen provocou comoção mundial, não apenas pela perda de um ator amado, mas pela maneira como lutou contra a doença, com teimosia, coragem e uma pitada de rebeldia, traços que o acompanharam até o fim. A morte de Yul Brynner, o lendário ator de cabeça raspada, foi o
encerramento dramático da vida de uma das figuras mais marcantes do cinema e do teatro do século XX. Conhecido por seu carisma enigmático, sua postura nobre e sua voz inconfundível, Brynner viveu como um verdadeiro imperador do palco e da tela. No cinema, Brynner brilhou em filmes como Os 10 Mandamentos, Anastácia, Os 7 Homens e um Destino, e Westworld, sempre trazendo uma combinação única de autoridade e mistério. Sua imagem de cabeça raspada, ousada para a época, se tornaria sua marca registrada, e símbolo de força e originalidade. Apesar de manter uma aura de homem invulnerável, Brynner cultivava um hábito destrutivo. Fumava intensamente desde a juventude, chegando a consumir até 5 maços de cigarro por dia. Durante anos, ignorou os riscos do tabagismo, assim como boa parte da sociedade da época. Mas no início dos anos 1980, os primeiros sinais de alerta surgiram: tosse persistente, cansaço e dificuldades respiratórias. Em 1983, Yul Brynner foi diagnosticado com câncer de pulmão, em estágio avançado. A notícia o abalou, mas ele enfrentou a realidade com a mesma presença cênica que o tornara célebre. Submeteu-se a tratamentos agressivos, mas a doença já estava espalhada. Apesar disso, ele decidiu não se recolher nem se esconder. Ao contrário, resolveu encarar a doença publicamente. O ator sabia que o fim estava próximo, e talvez por isso tenha usado esse tempo final para enviar uma mensagem que lhe parecia urgente: alertar o mundo sobre os perigos do cigarro. Yul Brynner morreu em 10 de outubro de 1985, aos 65 anos, no Hospital Presbiteriano de Nova York, vítima das complicações do câncer de pulmão. Partiu com a mesma firmeza com que viveu, ciente do impacto que sua imagem e voz teriam mesmo. Lee Van Cleef, o inesquecível astro dos spaghetti westerns e eterno vilão, encontrou seu lugar ao sol no cinema europeu, especialmente no spaghetti western. Foi Sergio Leone quem o transformou em lenda, ao escalá-lo como o coronel Douglas Mortimer em Por uns Dólares a Mais, e como o impiedoso Sentenza em 3 Homens em Conflito, ao lado de Clint Eastwood. Ali, Van Cleef se reinventou. Deixou de ser apenas o vilão sombrio para se tornar o anti-herói elegante, temido e admirado. Ao longo da vida, Lee Van Cleef enfrentou diversos problemas de saúde. Um acidente de carro grave no final dos anos 1950 quase encerrou sua carreira. Ele sofreu lesões no joelho que dificultaram seus movimentos por anos e exigiram longos tratamentos. Apesar da dor crônica, Van Cleef recusou-se a aposentar. Ao contrário, continuou a trabalhar com intensidade, mesmo em papéis fisicamente exigentes. Além disso, ele também era fumante inveterado, hábito comum entre astros da sua geração. Isso comprometeu significativamente sua saúde pulmonar ao longo dos anos, algo que se agravaria na velhice. Lee Van Cleef faleceu em 16 de dezembro de 1989, aos 64 anos. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco. No entanto, seu histórico de enfisema pulmonar, doença respiratória crônica causada principalmente pelo cigarro e doença cardíaca avançada já eram conhecidos por seus amigos mais próximos e colegas de trabalho. Segundo relatos, Van Cleef vinha enfrentando dificuldades para respirar e problemas circulatórios nos últimos anos de vida. A morte de Audie Murphy, o herói de guerra mais condecorado dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, astro de cinema, foi tão trágica quanto repentina, encerrando uma vida marcada por coragem, lutas internas e uma jornada intensa entre os campos de batalha da Europa e os estúdios de Hollywood. Durante a Segunda Guerra Mundial, Murphy participou de diversas batalhas na Itália e na França, demonstrando bravura extraordinária. Sua ação mais lendária ocorreu em janeiro de 1945, na Alsácia, quando sozinho
segurou uma posição contra tropas alemãs, usando uma metralhadora montada em um tanque em chamas, mesmo ferido. Por essa e outras ações, recebeu 33 condecorações militares, incluindo a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta distinção das Forças Armadas Americanas. Ao retornar aos Estados Unidos, foi recebido como herói nacional, mas a guerra deixaria marcas profundas. Depois de alguns papéis menores, Murphy se firmou como astro de faroestes e filmes de guerra nos anos 50 e 60. Embora estivesse presente nas telas como um herói calmo e firme, na vida real sofria de transtorno de estresse pós-traumático, uma condição ainda pouco compreendida na época. Tinha pesadelos recorrentes, crises de ansiedade e dificuldade em manter relacionamentos. Passou por períodos de reclusão, lutou contra o vício em medicamentos e enfrentou momentos de depressão profunda. Mesmo assim, continuou atuando e participando de projetos, sempre com a imagem do herói nacional, que não podia falhar. Em 28 de maio de 1971, Audie Murphy estava viajando a bordo de um pequeno avião de negócios. O voo havia partido de Atlanta, Geórgia. Murphy viajava com outros 5 homens, empresários e o piloto. As condições climáticas estavam ruins. Céu encoberto, visibilidade reduzida e forte neblina. O avião colidiu contra o pico da montanha em alta velocidade e explodiu na hora. Todos os ocupantes morreram instantaneamente. Audie Murphy tinha apenas 45 anos. O local do acidente era de difícil acesso e os destroços só foram encontrados dias depois por equipes de busca. A tragédia abalou profundamente os Estados Unidos. Não era apenas a perda de um ator, era a morte de um símbolo. Gary Cooper, um dos maiores astros da era de ouro de Hollywood, estrelou clássicos como O Galante Mr. Deeds, Ser ou Não Ser, Sargento York e Matar ou Morrer, um clássico do faroeste. Na segunda metade dos anos 1950, Gary Cooper começou a sentir os efeitos de uma vida marcada por trabalho intenso, noites mal dormidas, cigarro constante e uma dieta pouco saudável. Embora mantivesse uma aparência vigorosa, enfrentava dores abdominais persistentes e episódios de fadiga intensa. Em abril de 1960, após uma série de exames, foi diagnosticado com câncer de próstata, que já havia se espalhado para os ossos e outros órgãos. A notícia abalou a indústria do cinema. Contudo, Cooper, homem discreto e de poucas palavras, optou por manter sua condição em segredo, inclusive para o público. Apenas seus familiares e alguns amigos íntimos, como o ator Jimmy Stewart e o escritor Ernest Hemingway, sabiam da gravidade da doença. Nos últimos dias de vida, Cooper foi visitado por amigos próximos e membros da indústria cinematográfica. Mesmo em sofrimento, manteve o bom humor e a gentileza. Ele morreu em 13 de maio de 1961, 6 dias após completar 60 anos, em sua casa, em Beverly Hills, cercado por sua família, Alan Ladd, um dos astros mais icônicos do cinema americano dos anos 1940 e 1950, conquistou o público com papéis de heróis silenciosos e solitários, em especial no clássico Os Brutos Também Amam, de 1953, considerado um dos maiores faroestes da história. Apesar da fama e da aparência confiante, Alan Ladd era um homem marcado pela fragilidade emocional. Sofria de depressão crônica, o que muitas vezes o levava a períodos de isolamento. Também desenvolveu problemas com o álcool e com o uso de sedativos, comuns entre estrelas da época, que tentavam lidar com o estresse da indústria cinematográfica sem qualquer apoio psicológico estruturado. Em 29 de janeiro de 1964, Ladd foi encontrado morto em sua casa, em Palm Springs, Califórnia, por sua empregada. Tinha apenas 50 anos. A causa oficial da morte foi acidente, devido à combinação de álcool com barbitúricos. O laudo do legista afirmou que a morte foi intoxicação acidental.
Foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, local de descanso eterno de diversas lendas de Hollywood. Giuliano Gemma, um dos atores mais emblemáticos do cinema italiano, especialmente dos famosos spaghetti westerns, se consolidou como herói do Oeste em filmes como Uma Pistola para Ringo, O Retorno de Ringo, O Dólar Furado, Os Longos Dias da Vingança e tantos outros. Ao contrário de outros astros do gênero, mantinha uma imagem mais limpa, heróica e bem-humorada, algo que o tornou especialmente querido entre o público familiar. Com o declínio dos spaghetti westerns nos anos 1970, Giuliano Gemma diversificou sua carreira. Atuou em produções televisivas, filmes dramáticos e participou de diversos festivais e eventos culturais. Em 1º de outubro de 2013, Giuliano Gemma estava dirigindo seu carro nos arredores de Civitavecchia, uma cidade próxima a Roma. Estava a caminho de uma premiação cultural. Seu carro colidiu violentamente com outro veículo. As circunstâncias do acidente indicam que foi uma colisão em alta velocidade, e embora a investigação não tenha apontado imprudência grave de nenhuma das partes, a força do impacto foi devastadora. Giuliano Gemma foi levado com vida para o hospital de Civitavecchia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele morreu pouco depois de dar entrada no pronto-socorro, aos 75 anos de idade. Outras 2 pessoas ficaram feridas no acidente, mas sobreviveram. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente e causou grande comoção tanto na Itália quanto em diversos países europeus e na América Latina, onde seus filmes ainda são transmitidos com regularidade e têm status de cult. Nos anos 1950, Rock Hudson tornou-se um dos principais rostos da Universal Pictures e passou a estrelar dramas românticos e épicos históricos. Filmes como Sublime Obsessão, Palavras ao Vento, Jamais Foram Vencidos, O Último Pôr do Sol e Assim Caminha a Humanidade o consolidaram como um astro de primeira grandeza. Foi durante uma visita a Paris, em 1984, que começou a sentir os primeiros sintomas: perda de peso, fadiga extrema, manchas na pele. Após consultar médicos na França e posteriormente nos Estados Unidos, veio o diagnóstico devastador: AIDS. À época, a doença era cercada de mistério e medo. Pouco se sabia sobre o HIV, o que tornava o estigma ainda mais feroz. Em 1985, sua assessoria finalmente confirmou o que até então era apenas rumor: Rock Hudson estava com AIDS. A notícia teve efeito de terremoto. Até então, nenhuma figura pública de tamanha notoriedade havia assumido a doença. A confirmação de que o ator, símbolo da virilidade e desejado por milhões de mulheres no auge da fama, era homossexual e sofria de AIDS, desafiou preconceitos e obrigou o mundo a olhar de frente para a epidemia. Rock Hudson passou os últimos meses de vida recluso, cercado por poucos amigos próximos. Recusou tratamentos experimentais agressivos. Em 2 de outubro de 1985, Rock Hudson morreu em sua casa em Beverly Hills, Califórnia, aos 59 anos de idade. Sua morte foi noticiada em todos os jornais e telejornais do mundo. A morte de Rock Hudson mudou a percepção pública sobre a AIDS. Ao associar a doença a uma figura querida e respeitada do cinema, rompeu barreiras de preconceito e deu rosto humano à epidemia. John Wayne é considerado um dos melhores atores de faroeste da história do cinema. Participou de clássicos como A Conquista do Oeste, Bravura Indômita, Sangue de Heróis, Rastros de Ódio, O Homem que Matou o Facínora, entre diversos clássicos do cinema. Apesar da imagem de vigor e força que carregava, John Wayne enfrentou graves problemas de saúde durante boa parte de sua vida adulta. Ele era fumante inveterado. Chegou a consumir pacotes e pacotes de cigarros diariamente durante décadas, e isso contribuiu significativamente para seu declínio físico. Em 1964,
Wayne recebeu o primeiro diagnóstico de câncer de pulmão. Realizou uma cirurgia para remoção de parte do pulmão e tentou retomar sua rotina profissional. Mas o problema não foi erradicado completamente. Ele continuou a fumar, o que complicava seu quadro. Nos anos seguintes, enfrentou diversos outros problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos e complicações respiratórias. Apesar disso, continuou trabalhando em filmes e mantendo sua imagem pública de homem forte e incansável. Em 1979, a saúde de John Wayne se deteriorou drasticamente. Ele foi hospitalizado em 26 de maio de 1979, seu aniversário de 72 anos, e durante as semanas seguintes sofreu diversas complicações, causadas pelo câncer de pulmão, que já havia se espalhado para outras partes do corpo. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979, em sua casa em Newport Beach, Califórnia, cerca de 2 semanas após ser internado. A causa oficial da morte foi câncer de pulmão, agravado por uma infecção respiratória que comprometeu ainda mais seu estado debilitado. A morte de John Wayne teve uma repercussão enorme em todo o país e no mundo do cinema. Ele era mais do que um ator. Era um símbolo da América, de seus valores conservadores, da coragem e da perseverança. Governantes, colegas de profissão, fãs e veículos de comunicação prestaram homenagens emocionadas. Apesar do triste desfecho deles, todos os atores citados continuam sendo lembrados e assistidos nos dias atuais. E você o que acha? Quais dos atores citados no vídeo você gosta mais? Qual o melhor filme de faroeste que você já assistiu? Comente no canal, deixe aquele like, e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações clicando no sininho, para não perder os novos vídeos lançados. E até o próximo vídeo. Tchau para todos.